jumped up this morning. I hate them dreams where I lose you. A receita de hoje é super especial para minha amiga e prima, blogueira Jamile, porque ela tá numa onda super fitness e eu resolvi fazer uma saladinha de quinoa, que é um grão super saudável, e ela vai me acompanhar e depois degustar e dizer o que ela achou da receita. Porque eu falei, é tão difícil comer uma coisa gostosa com sabor. Ela não é não. Vem aqui que eu vou te fazer um prato. Então estou aqui, vamos provar a receitinha de quinoa com camarão. Bom, então a gente vai usar para essa receita, existe a quinoa branca, né, clara, e existe a quinoa negra. A gente vai estar utilizando, no caso, a quinoa negra, o camarão, que não precisa ser um camarão grande, pode ser um camarão pequeno ou médio, cubinhos de manga, tá? Rúcula, abobrinha, limão siciliano e aí uns temperinhos que a gente vai colocando e eu vou contando pra vocês o que é que vai ser. Bom, a quinoa, a gente simplesmente cozinha ela com água e sal até ficar no ponto. Tem que ter um certo cuidado para ela não passar do ponto, que aí fica assim, sem textura. Mas quando você estiver cozinhando, você vai perceber facilmente essa questão aí do ponto dela. Então aqui já tá a quinoa pronta. A gente vai agora puxar o camarão para ele dar uma esfriadinha depois, enquanto a gente vai misturando o restante dos ingredientes. Então aqui eu vou ligar a frigideira. Aí, Jamile, é o seguinte, o camarão ele tem um segredinho, para quem não é tão prático de cozinha, que a gente tem que deixar a frigideira esquentar bem, para o camarão dourar e não cozinhar, sabe quando junta aquela aguinha? Isso a gente não quer, a gente quer dar um choque nele. Não fica borrachudo, né? E ele fica cozido e não fica assim douradinho, tão saboroso. Aqui eu tenho um pouquinho de alho picado, então vou deixar a frigideira dar uma aquecida. O alho picado tá no azeite aí? Tá com um pouquinho de azeite porque a gente picou um pouco antes, então a gente põe no azeite para conservar bem. Aqui na frigideira eu já vou entrar com um fio de azeite. Bom, agora que a nossa frigideira tá quentinha, eu vou colocar primeiro o camarão e depois o alho, para o alho não queimar, tá? Sal a gente coloca sempre com a mão. Um pouquinho de pimenta do reino. E agora que eu vou preparar para virar o camarão, eu vou colocar o alho, que aí vai ser o tempo do camarão terminar de cozinhar. Um minutinho já tá pronto. E aí, para finalizar, a gente pode flambar com um pouquinho de uísque ou conhaque e acrescentar a salsinha picada. Ele já tá pronto, então também, Jamile, uma dica importantíssima é que o camarão é de muito rápido cozimento, ó. Jogar uma salsinha, desliguei o fogo. E essa rapinha daí? Essa rapinha, se fosse para fazer uma receitinha quente, a gente poderia colocar um pouquinho de caldo para deglaçar e aproveitar. Mas no caso da salada, eu posso até fazer isso também. Eu vou fazer para mostrar para vocês como é que funcionaria, porque aqui tá todo o sabor do camarão, na verdade, que é essa caramelização que forma no fundo da frigideira. Um pouquinhozinho do caldo, vou ligar até o fogão de novo, só para aproveitar ficar esse caldinho que a gente pode também estar colocando na saladinha. Ó como ele já solta aqui. Bom, agora eu vou colocar o camarão, aqui no bowl. E a gente já vai puxar também. Temos mais uma coisinha de fogão para fazer, que é preparar a abobrinha. Então aqui, olha só, a gente não vai lavar a frigideira propositalmente, porque eu quero que a abobrinha pegue esse gostinho do camarão. Bom, eu adoro dar um toque de uma pimentinha fresca, acho que uma pimentinha de cheiro, dedo de moça, assim, dá um sabor bem refrescante e um toque
toque de maldade na receita, né? Para não ficar aquela saladinha tão ingênua. Então a gente vai abrir a pimenta de cheiro ao meio. Se você quiser um toque mais picante, pode também colocar um pouquinho da pimenta dedo de moça. Bom, então, Jamile, aqui ó, camarão, quinoa. Fazer mais ou menos a porção que daria para uma pessoa, tá? Ó, acho que isso aqui é uma refeição suficiente. Se você for fazer, por exemplo, essa saladinha pro jantar, isso serve como um prato único, né? Porque você já tem o camarão, que é considerado uma proteína. Aí tem o grão, que é a quinoa. Vamos colocar a manga, um pouquinho de manga. Se você, por acaso, não gostar de manga, você pode tirar ou substituir por alguma outra fruta da sua preferência. E agora eu vou pôr um pouquinho de raspa de limão, só a parte amarelinha, só não pode raspar a parte branca porque ele amarga. Salsinha. O hortelã, eu nem vou picar, eu vou rasgar ele para ficar bem perfumada a nossa salada. Mais do que já tá, porque já tá super cheirosa. Ai, que delícia. Ó, ela é bem... E aí a gente pode servir isso e acompanhar com uma salada de rúcula ainda. Agora, um toquezinho de flor de sal, ao invés da gente usar, né, o sal normal, a flor de sal, ela sempre entra no final, na hora que você for servir, que ela vai dar uma crocância interessante. As pimentinhas, um pouquinho de cada. E agora o azeite. E além da raspa, nós vamos colocar um pouquinho do suco do limão. Agora vamos dar uma mexidinha, ó. Uma salada colorida. Tem um vermelhinho. Olha, esquecemos uma coisa. A nossa abobrinha. Delícia. Ó. Uma abobrinha tá com gostinho de camarão. Perfeito. Jamile, antes de servir, a gente nunca pode servir um prato sem experimentar. Porque às vezes falta um detalhezinho de sal, um temperinho que você pode salvar a receita antes de você oferecer para um amigo, para um cliente, enfim. Então até mesmo antes de dar para a Jamile, eu vou experimentar para garantir que tá tudo ok. Detalhe que ela tá meio morninha. Então, se você quiser fazer disso um prato quente, também tá perfeito. Como assim? A gente tem um certo cuidado em relação ao sal. Você vai sempre utilizar o sal a gosto, mas com uma certa cautela para não carregar, que também não faz bem para a saúde, né? Eu vou deixar aqui do lado pra gente acrescentar um pouquinho no prato na hora de servir. Tá ótimo. Bom, então nós vamos fazer uma dobradinha. Eu monto o prato e você organiza a mesa, combinado? Um almoço de amigas. Ó, colocar aqui a saladinha. Vou servir num prato fundo. I'm telling you, baby, you're the backbone in my life, and I'm miserable without you. And so when you come home, I have a E tudo pronto agora pra gente ir pra mesa. any good I do is a tribute to you. I'm miserable without. E o legal, Jamile, que é uma receita assim para que as pessoas possam realmente fazer em casa, né? O objetivo não é complicar, é ter uma coisa assim que você possa chegar do trabalho, nessa correria que a gente vive no dia a dia e poder em 15, 20 minutos fazer. E eu gosto de todos os ingredientes que estão aqui, sem exceção. Então vamos lá. Without you. E
E aí, hein? Realmente, gente, tá perfeito, Ariane. Super perfumado, o sal na medida, um leve saborzinho da pimenta e o melhor de tudo, refrescante, né, pro nosso clima e super saudável. Bom Então, apetite. E muito saúde! Cheers! E para você que quer acompanhar as nossas receitas, pode acessar o canal